A revolta contra a injustiça, a revolta contra esse desequilíbrio social desumano é um fato inescapável. E precisamos, portanto, como jornalistas, contar a verdade como ela é. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento, dedicado aí à análise dos assuntos da semana e que serão abordados na edição impressa de Carta Capital, que chega às bancas neste fim de semana. Infelizmente, Sérgio Lírio teve um problema de conexão em Lisboa e não poderá participar desse programa, por isso pediu que eu fizesse a condução do programa. E eu começo aqui destacando a presença dos meus colegas de bancada, André Barrocal, direto de Brasília. Olá, André. Oi, Rodrigo, boa noite, colegas, boa noite, pessoal que nos assiste. Também a Thaís Reis Oliveira, editora executiva do site de Carta Capital. Seja bem-vinda, Thaís. Oi, Rodrigo, muito obrigada. Bem-vindo você também, os colegas, e obrigada a todo mundo que nos assiste. E por último, mas não menos importante, Maurício Tuzol, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Boa noite aos colegas e a todos que nos acompanham. Aliás, o Maurício também estava com um problema de conexão e quase não pode participar do programa, né, Maurício? No meu caso, foi uma conexão de mobilidade urbana, né? O engarrafamento do Rio na hora do rush. Mas entre mortos e feridos, todos se salvaram dessa vez. Pois é. E lembrando também que nós estamos ao vivo no canal de Carta Capital no YouTube, mas às 20h30 haverá uma retransmissão pela TVT, a Televisão do Trabalhador. Essa foi uma semana intensa, né? Semana de Dia das Crianças, do feriado do Dia das Crianças, num país onde as pessoas costumam se comportar como crianças na vida adulta também, e tivemos aí diversos acontecimentos, né, a começar pela reativação daquela briga, daquele bate-boca intenso entre Ciro Gomes e lideranças do PT. Antes de começar aqui a entrar no debate deste tema em particular, eu vou pedir para o Kaká soltar para a gente aqui um áudio, né, de uma entrevista que foi concedida por Ciro Gomes no início da semana ao jornal O Estado de São Paulo e que acabou motivando aí toda essa reacendendo, né, toda essa briga, essa arenga que há entre ele, o ex-ministro, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e Lula, Dilma e outras lideranças do PT. Kaká, você pode, por favor, soltar esse trechinho para a gente, por favor? Por que nós produzimos uma aberração moral, política, genocida, tão grave, tão complexa quanto é a personalidade de Jair Bolsonaro? Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela falta absoluta de responsabilidade do Lula, que nos impôs uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão nem vocação para o cargo, e que vai lá e faz o oposto do que prometera. Com o lulopetismo corrompido e neoliberal tosco, a minha relação é definitivamente encerrada. Eles dizem que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal, confere. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia. Bom, vimos aí o trecho em que Ciro Gomes fala, né, sobre Lula, sobre Dilma, e agora eu vou pedir para o Kaká também colocar no ar a resposta que foi dada pelo ex-presidente Lula
Eu não me recordo se foi hoje de manhã a declaração dele, Cacá? Foi hoje. Hoje para uma rádio de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Cacá, solta pra gente, então, a declaração do ex-presidente Lula. Eu não vou falar do Ciro. Ok. O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia, sabe, Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Mas não é possível, não é possível. Ô, Lula, Não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade. Bom, vimos aí a réplica do ex-presidente Lula. Eu, assim, confesso para vocês que eu fiquei com a impressão de que Ciro Gomes chegou à conclusão de que Jair Bolsonaro não estará no segundo turno das eleições de 2022 portanto, concentra os seus ataques ao Lula, até porque já tem quem faça os ataques ao próprio Bolsonaro. Aliás, o que mais tem é gente de sobra para fazer isso. Mas eu queria perguntar para o Barrocal o que ele acha dessa estratégia. Assim, quer dizer, faz sentido contar que o Bolsonaro não estará no segundo turno das eleições? Em que medida que isso pode trazer realmente frutos eleitorais para o Ciro Gomes, né? E agora, de uma certa forma também, Barrocal, uma coisa é fato, né? O ex-presidente Lula ainda não explicou essa costura de alianças que ele está fazendo com integrantes do Centrão, vários deles que participaram realmente do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, não? Verdade, eu diria que em parte, Rodrigo. Na semana passada, o ex-presidente Lula passou aqui por Brasília, teve um desses encontros com participantes do impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, um jantar na casa de Eunice Oliveira, que era então líder do MDB no Senado, quando o Senado cassou o mandato de Dilma. E numa entrevista na última sexta-feira, ainda aqui em Brasília, entrevista dada em um hotel, o ex-presidente Lula disse o seguinte a propósito dessas conversas ecumênicas, ou chamá-las de ecumênicas. Disse então o ex-presidente Lula: eu vou conversar com quem estiver disposto a conversar comigo. Então, o que a gente vê, em primeiro lugar, nesses movimentos do ex-presidente Lula, é uma ida ao centro. Ele, que é tão criticado por vozes daqueles que pretendem ser uma terceira via, a terceira via que não tem voto, tão criticado por setores da própria imprensa como um extremista, faz esses gestos na direção de políticos moderados, que nada tem de extremistas, para mostrar que não, Lula não é um extremista. E aí qual é, então, a reação desses mesmos que o criticam por extremismo? Criticá-lo por confraternizar, digamos assim, com aqueles que participaram do impeachment de Dilma Rousseff. Então, eu entendo que aí existe uma esquizofrenia. Afinal, Lula deve ou não deve ser mais moderado? Esse é um ponto. Em relação às posições de Ciro Gomes, ele quer ocupar o espaço de Jair Bolsonaro no ano que vem e enfrentar Lula no segundo turno. Eu entendo, Rodrigo, que essa é uma premissa que beira a improbabilidade. Muito dificilmente Jair Bolsonaro deixará de estar no segundo turno da eleição do ano que vem. Muito difícil. Ele veio dizendo aqui, há vários programas, apesar de toda a confusão do seu governo, apesar dos números ruins na economia, a inflação lá em cima, desemprego lá em cima, mantém uma taxa de aprovação da ordem de 20% a 25%. É o que dizem todas as pesquisas recentes. Ele tem também uma taxa de intenção de voto, né, para a eleição do ano que vem, na mesma medida, de 20% a 25%. E com 20% a 25%,
ele estará no segundo turno, porque hoje Lula tem de 40% a 45%, e para que um terceiro nome chegasse a essa disputa final contra Lula, seria preciso ter algo por volta de 30%. E não me parece que será o caso nem de Ciro Gomes, nem de um outro candidato puro sangue da terceira via que saia de dentro do PSDB. O PSDB que fará no mês que vem, novembro, as suas prévias que estão basicamente hoje reduzidas a uma disputa entre João Dória Júnior, governador paulista, e Eduardo Leite, governador gaúcho. E só para terminar, Rodrigo, sobre esse tema, algumas curiosidades. Ciro Gomes já disputou 3 eleições presidenciais e em todas elas teve algo entre 11% e 12% dos votos. Quanto ele tem hoje nas pesquisas? Vou citar uma pesquisa da semana passada, feita pelo Instituto Genial, pelo Instituto Quaest, para a empresa Genial Investimentos. Em cenários diversos, eram 7 cenários, Ciro variava de 9% a 12%. Quer dizer, Ciro Gomes disputa eleições no Brasil há 24 anos, a primeira campanha dele foi em 1998, e não sai do patamar de 10%, 12% dos votos. Parece, desta vez, ter decidido adotar uma estratégia que eu chamaria de suicida, que é radicalizar no seu antipetismo para ver se sai desse patamar de 10%, 12%. E eu digo radicalizar nessa estratégia antipetista, porque ele já adotou um certo antipetismo, um figurino antipetista, na eleição de 2018, e teve os mesmos 12%, 11%, 13% dos votos. Fica, então, a dúvida se esse rompimento, eu considero assim, o que nós vimos essa semana, significa um rompimento definitivo entre Ciro Gomes e o PT. Fica a dúvida se Ciro Gomes, hoje, com esse rompimento, conseguirá chegar a algum lugar na próxima eleição presidencial. Tenho a impressão que não conseguirá. Agora, eu fiquei com essa mesma impressão, mas eu penso o seguinte, bom, o João Santana faz parte da equipe de comunicação do Ciro Gomes, está acompanhando isso e deve ter bolado alguma estratégia. O que raios Ciro ganha com isso? Ou, no fundo, ele está já querendo se credenciar como um opositor de Lula no próximo mandato, dando como certo a eleição de Lula. Mas o que ele realmente tem a ganhar com essa postura antipetista? Bom, posso falar? Bom, eu acho o seguinte, houve uma passagem de marcha, né, na campanha, né, porque ao mesmo tempo que nós temos essa polarização colocada já há algum tempo, ela significa também que a campanha está antecipada, né, nós estamos aí, falta mais de um ano para a eleição, na verdade, né, só se fala nisso, em todos os veículos, tal. Nesse contexto, o Lula ele começa a se colocar cada vez mais como candidato, e quando o Barrocal fala dessa ida ao centro, né, isso faz parte já do Lula candidato, articulando com todas as forças para mostrar que ele é uma figura viável para governar o país sem radicalismo, sem extremismo, né? E aí, com todo mundo que a gente conversa, tem conversado, cientistas políticos e tudo mais, falam que o espaço da centro-esquerda, né, da terceira via de centro-esquerda, que o Ciro supostamente gostaria de ocupar, ele não está dado. Todo o espectro de eleitores que se identificam com a centro-esquerda hoje quer votar no Lula. Quer dizer, se existe alguma brecha, uma fresta para a terceira via entrar nessa disputa, ela se dá pela centro-direita. Ou seja, são esses esforços aí da fusão DEM-PSL, que redundou nesse Partido Novo União Brasil, é o PSD, é o PSDB, aí talvez tenha algum espaço. Agora, pela centro-esquerda, todo mundo está dizendo que não tem muito. Quer dizer, como o Ciro vai se portar a partir daí? Continuar batendo no Lula? Só se foi isso que o Rodrigo falou agora, ele está pensando já em 2026, né? Porque para agora é difícil ocupar espaço. Eu acho que esse episódio recente dos últimos 2 dias, ele foi infelicíssimo, eu diria, porque bateu numa tecla que já o prejudica várias eleições, que é a questão da misoginia, a questão de tratar mal as mulheres. Esse diálogo com a Dilma acabou indo naquela mesma seara de quando ele fez aquele comentário sobre a Patrícia Pilar, ou na eleição anterior com a Patrícia Gomes, a primeira esposa, enfim, essas várias rusgas que o Ciro veio tendo ao longo dos anos com a questão da feminilidade, com a figura da mulher, acho que isso tudo vem à tona de novo com essa briga e a forma como ele se dirigiu a Dilma, ele extrapolou com a questão política. Pois é, e essa semana também foi uma semana aí de celebração, né, de Nossa Senhora, e também do feriado do Dia da Criança, uma dessas semanas
em que as redes sociais costumam ser inundadas de fotografias de pessoas, celebridades, na sua infância. E desta vez nós não fomos brindados com uma boa foto do Bolsonaro criança, mas a Thaís Reis Oliveira, ela cavou aqui, né, no ano passado, uma foto de Jair Bolsonaro criança. E é curioso, porque parece um mini adulto, não? Pois é. O que você acha, Thaís? É uma foto um tanto assustadora, eu diria, não? Sim, tem vários elementos que remetem a um filme de terror antigo. Mas, enfim, como me perguntaram nos bastidores, uma foto marcante de uma, enfim, persona da política brasileira quando criança, para mim, certamente é essa, porque tem algo tenebroso já nessa foto do Bolsonaro tão pequeno. Pois é, você viu mais alguma foto, assim, tenebrosa, de crianças, celebridades, não? Não me lembro de nenhuma outra nesse feriado. Rodrigo, sobre essa questão do Ciro, eu só gostaria de colocar alguns pontos. O Alisson, que é editor do site, entrevistou ontem o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, logo que essas declarações do Ciro vieram à tona, especialmente essa em que ele acusa o ex-presidente Lula de ter conspirado pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e o Lupe, enfim, contemporizou e comparou esse novo capítulo da disputa PDT e PT às rusgas enfim, a disputa entre o Lula e o Brizola em 89, enfim, acha que isso não vai ser, de fato, o motivo para o rompimento do PT. Eu não acho que a situação atual se pareça, de alguma maneira, com Lula e Brizola em 89, mas ele levantou um ponto que eu considero importante, que nós estamos em outubro de 2021, o primeiro turno das eleições presidenciais vão rolar dentro de um ano, embora essas declarações do Ciro tenham sido tão fortes, tenham provocado reações tão emocionadas, o fato é que a gente vive hoje uma dinâmica de consumo de informação, de contato com as pessoas, da maneira de usar a internet, que é muito rápida. Então, o assunto da semana passada já é velho, a declaração da semana passada já não significa nada, e eu acho que isso serve tanto para a possibilidade de PT e PDT, enfim, darem um passo diferente em relação a essa relação. Não acho que a gente entrou num movimento de rompimento sem volta. E outro que há muitos meses ainda para que essa disputa antecipada por 2022 aconteça. Então, embora o Ciro tenha, assim, esse histórico de não conseguir romper o teto dos 12%, seja por, enfim, falta de capacidade, eu acho que também existe um momento sempre nas campanhas em que ele implode as próprias chances, que ele se auto-sabota, que tem a ver com o comportamento pessoal do Ciro, mas eu acho que ainda falta muito tempo. Ele quer cavar esse espaço de terceira via da direita e da centro-direita, por compreender que não existe espaço para disputar o voto de centro-esquerda com o Lula, ao menos no primeiro turno, e lembrar uma informação que o próprio Lupe deu para o site da Carta há alguns meses, né? Não tem nada a ver com essa entrevista dessa semana, mas há alguns poucos meses, ele disse que o plano do PDT, o plano do João Santana, o plano do Ciro, é que a candidatura dele chegue em março de 2022 com 20% das intenções de votos nas pesquisas, né? Até agora, embora ele seja ali o cara que mais bem pontua entre os postulantes da terceira via, ainda falta chão para que eles atinjam esse patamar. Talvez o PDT tenha descoberto, acho que esse é um flanco a se explorar, enfim, assumir. Então, o Ciro talvez esteja tentando ser o anti-Lula da vez. Se você me permite, deixa eu só fazer claro, um acréscimo, até em razão de comentários da Thaís. Eu já ouvi por diversas vezes de petistas que é preciso separar Ciro Gomes de um lado e PDT de outro. Então, o que eu entendo que nós estamos vendo agora é sim um rompimento final de Ciro com o PT e Lula, o que não significa que o PDT agirá da mesma forma. Carlos Lupe não é bobo, disse o que disse para o site de Carta Capital, como na Rua Thaís, porque se Lula vier a ganhar a eleição, certamente o PDT vai querer participar do governo Lula. O mesmo não se pode dizer de Ciro Gomes. Então, deixar claro isso, que Ciro é uma coisa, PDT é outra. Ciro, inclusive, é um filiado relativamente recente no PDT, que é um partido de décadas. Ciro tem alguns anos de PDT apenas.
Uhum. Agora, Barrocal, o antipetismo ainda dá voto? Dá, mas todo esse antipetismo quem capitaliza é Jair Bolsonaro. Simples assim. Pois é, pois é. Eu sei que assim, o Ciro ele tem uma mágoa muito grande do PT em relação a 2018, por conta de um acordo que o PT fez com o PSB, que não resultou exatamente numa manifestação de apoio ao PT, mas de uma não manifestação de apoio ao Ciro. O Ciro achou aquilo um golpe sujo, uma jogada desleal por parte do PT. Mas a verdade é que de lá para cá só temos caneladas, né, de parte a parte. O próprio Ciro ele foi hostilizado em uma recente manifestação contra pelo impeachment de Jair Bolsonaro, e me parece claro que ele chegou à constatação de que não terá mesmo, nenhum voto por parte da esquerda ou da centro-esquerda, e, portanto, enfim, atingir Lula, atingir Dilma, ele não tem nada a perder com isso. Mas eu aponto também que assim, também não tem muita coisa a ganhar, né? Fica a impressão de que parece ser mais uma tática desesperada ou de alguém que queira já talvez se firmar como o representante de uma oposição consequente a partir de 2024, caso venha se 2023, perdão, caso venha se confirmar a vitória de Lula nas eleições, ou eu estou enganado? Rodrigo, veja bem, o espaço para o antipetismo existe ainda. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até possivelmente abordaremos essa questão em futuras edições da revista, a questão do vice-presidente Hamilton Mourão, né? Porque nós temos já uma gama, digamos assim, tanto de parlamentares, políticos, como de setores sociais que não querem mais votar em Bolsonaro, mas ainda tem o antipetismo muito forte, né? E aí nesse grupo se incluem evangélicos e outros grupos importantes. E já, algumas dessas pessoas já acenam com a possibilidade de tentar convencer o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, a ser candidato a governador no Rio, para não fazer campanha para o candidato do Bolsonaro aqui, né, que no caso poderia ser o Cláudio Castro, governador, e isso, de certa forma, também atrapalha o palanque do Ciro Gomes no Estado. Então, quer dizer, o Ciro Gomes ele não tem espaço para atuar. Esse espaço do antipetismo, ele vai cavar aonde? Ele está naquela clássica situação em que os setores mais à esquerda o consideram de direita demais e os setores mais à direita o consideram de esquerda demais. Ele está um pouco perdido no baile. Bom, pois é. E aqui nós recebemos também já alguns comentários. O Técio diz: Carta Capital, são assalariados do governo comunista chinês desgraçado. Barrocal, você já recebeu o seu salário do mês, não? Não, os yuans que Pequim ficou de me mandar ainda não caíram na minha conta esse mês. Estranho, Rodrigo. Pois é, rapaz, e eu pedi, na verdade, para eles efetuarem o meu pagamento em dólar numa offshore que eu abri nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas eu não sei, agora eu estou na dúvida se esse é o melhor caminho ou se eu vou para o Panamá, onde o presidente do nosso Banco Central também constituiu uma offshore, né? Eu estou na dúvida aí em relação aos benefícios. Agora, entrando nesse assunto, já que acabamos esbarrando aqui, o episódio, né, do Pandora Papers, que acabou expondo os negócios de Paulo Guedes e do presidente do Banco Central em paraísos fiscais, além de outras figuras do nosso empresariado, como o patriota Luciano Hang, das lojas Avan, aquele que gosta de desfilar com terno verde e amarelo, bater no peito que investe no Brasil, mas aparentemente tem uma offshore também nas Ilhas Virgens para proteger o seu patrimônio. Todo esse episódio ele acabou servindo para o Centrão enquadrar, digamos assim, Paulo Guedes e tentar tirar algum proveito disso, tentar talvez até mesmo se livrar do Paulo Guedes, ou eu estou enganado, Barrocal? Fala você, que na verdade, o autor da reportagem de capa de Carta Capital desta semana, que trata exatamente deste tema. Pois é, Rodrigo, o tal do Centrão,
que está na bronca com o Paulo Guedes. Está na bronca porque não vai ser difícil. Está na bronca por razões legítimas e outras nem tanto, por razões duvidosas também. As legítimas são aquelas desconfianças de que disputar a eleição no ano que vem, atrelado a um governo de inflação e desemprego nas alturas, será um mau negócio. E as razões duvidosas são aquelas tentativas, até agora infrutíferas, de emplacar apadrinhados em diretorias de bancos públicos que são controlados com mão de ferro por Paulo Guedes. Então, esse tal do Centrão aí, ele está na bronca com Paulo Guedes, já não é de hoje. E aproveitou o episódio Pandora Papers, a revelação de que nosso ministro da Economia tem empresa em paraíso fiscal, para um acerto de contas. Essa foi uma descrição que me foi feita por um estrategista, uma das cabeças pensantes do Centrão, uma pessoa com quem eu conversei para preparar minha reportagem da semana. E esse acerto de contas foi convocar Paulo Guedes para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara dos Deputados aí nos próximos dias. Essa convocação, embora proposta pelos partidos de oposição, ela só foi aprovada por causa dos votos do dito Centrão. E quem, dentro do dito Centrão governista, comandou essa operação de fritura de Paulo Guedes, essa operação que, na verdade, armou uma arapuca para o ministro da Economia lá na Câmara dos Deputados? Foi o PP, o partido de Arthur Lira, presidente da Câmara, e de Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Então, Rodrigo, sem avançar muito para deixar as pessoas interessadas em comprar a revista, essa é a linha geral do que eu conto na minha matéria da semana. Os Pandora Papers e esse rolo em paraíso fiscal de Paulo Guedes serviram para o Centrão partir para um acerto de contas contra o ministro da Economia. E a dúvida que fica é se Paulo Guedes resistirá no cargo a essa ofensiva do Centrão. Porque o objetivo final desse acerto de contas, segundo me foi contado, me foi relatado aí por esse estrategista do Centrão, é simples, é conseguir a demissão de Paulo Guedes. Vamos ver, então, se Paulo Guedes resistirá no cargo. Pois é, né? Aliás, assim, me impressiona muito a longevidade dele diante da crise econômica que nós estamos vivendo, né? E de todas as promessas não cumpridas pelo ministro também, né? E acho que a situação da inflação ela está escancarando cada vez mais. Acredito eu que talvez seja um dos elementos atuais que mais contribuem para o desgaste do governo Bolsonaro. Eu estou enganado? Verdade, Rodrigo, vimos isso em uma das pesquisas recentemente divulgadas. Me refiro mais uma vez à pesquisa da consultoria Quaest, feita por encomenda da empresa Genial Investimentos, pesquisa divulgada na semana passada. E nessa pesquisa, nós vimos que o tema economia é hoje apontado como o principal problema do país. Já não é mais a pandemia, é a economia. E dentro da economia, nós temos dois temas específicos que contribuem para o desgaste da popularidade do governo Bolsonaro. Um é a inflação, que você mencionou, o outro é o desemprego. Mas a inflação hoje é o principal fator de desgaste do governo Bolsonaro. Inflação que até setembro acumula no período de 12 meses uma alta de 10,2%. Foi o maior índice em 12 meses em 5 anos. Só no mês de setembro a inflação foi de 1,1%, a maior desde o início do Plano Real. Lá se vão 27 anos que não se via uma inflação no mês de setembro desse tamanho. E com essa inflação, a gente constata, volta e meia cito aqui no programa, que o preço da carne foi lá para cima, da conta de luz, do álcool, da gasolina, do botijão de gás. O fato é que hoje viver no Brasil, o brasileiro hoje sofre para viver aqui no próprio país. Para comer, ele sofre porque a carne está. Para ficar em casa, assistir televisão, ele sofre porque a conta de luz está lá em cima. Para sair de casa, se divertir na rua, se é que pode, se é que tem carro para tanto, vai gastar uma fortuna também com combustível. Então, viver hoje no Brasil está um inferno e isso contribui para o desgaste da popularidade do governo Jair Bolsonaro. E certamente vai se refletir na eleição do ano que vem. Embora
Olha que curioso. O principal analista dessa pesquisa, Genial Quaest, é um cientista político, sócio da consultoria Quaest, ele é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Nunes, chama atenção para o seguinte: a popularidade do governo Bolsonaro caiu a 20%, está no piso dentro dessas pesquisas. Por outro lado, a intenção de voto em Bolsonaro para o ano que vem segue firme na casa aí dos 25%. Curioso, não? Pois é, pois é. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, Thaís, hoje, foi que, respondendo, né, as críticas pelo aumento do preço dos combustíveis, Bolsonaro, ele declarou, manifestou apoio à privatização completa da Petrobras, como se isso fosse resolver alguma coisa. A verdade, vamos falar aqui francamente, é que o governo Bolsonaro poderia, mas não interfere na política de preços da Petrobras. E, obviamente, que se a Petrobras ficar 100% privatizada, aí é que ele não poderá, nenhum presidente, nem ele, nem qualquer outro que venha ocupar o cargo, poderá interferir na política de preços da Petrobras, né, Thaís? Pois é, Rodrigo, esse é mais um dos coelhos na cartola que o Bolsonaro sempre lança quando se vê confrontado, especialmente com assuntos que interessam ao brasileiro comum e que interessam a base que hoje sustenta esse apoio de 25% que ele mantém. Quando você lê, e eu acho que lendo a impressão é maior, quando você lê exatamente o que o Bolsonaro diz, você nota que essa declaração não tem base nenhuma na realidade, ele mais uma vez está agindo como se o que ocorre no Brasil ou as decisões do governo não tivessem nada a ver com ele como presidente. Ele disse, já tenho vontade de privatizar o Petrobras, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, porque o que acontece, eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta, a culpa é minha. Então, a questão é, já ele com a Petrobras como empresa nacional, ele já não pode fazer nada, e já que ele não pode fazer nada mesmo em relação ao preço, vamos vender isso aí. Enfim, é uma bobagem completa. Tanto ele quanto o Paulo Guedes têm eles agem como líderes de torcida do próprio governo, como se eles nada tivessem a ver com as coisas que estão de fato acontecendo ali. Até o Nino ficou indignado quando você leu aí as declarações do Bolsonaro. Não, mas é de uma desfaçatez, é de uma cara de pau inacreditável, porque o governo brasileiro é acionista majoritário da Petrobras, certo? Portanto, poderia, se quisesse, interferir na política de preços da estatal, como inclusive foi feito durante o governo Dilma, sob críticas mais diversas aí do mercado, de setores tradicionais da mídia e por aí vai. Mas, de qualquer forma, ela assumiu o ônus disso, interferiu na política de preços da Petrobras e, com isso, conseguiu conter de alguma forma, ou pelo menos atenuar por certo período, a alta do preço dos combustíveis, que tem um reflexo imediato sobre a inflação de todos os outros produtos, porque do petróleo, né, nossa base aí de transporte ainda é muito rodoviária, dependente muito do petróleo, produção de energia elétrica ultimamente também está dependente de derivados de petróleo por conta da crise hídrica. Então, assim, o reflexo da alta do preço dos combustíveis no mercado internacional é devastador para a inflação no país, e ele poderia, sim, interferir nisso, mas ele não o faz por uma decisão ideológica do governo de que ele não pode interferir na Petrobras. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, né, Maurício, que se o governo realmente quisesse, ele poderia, sim, assumir o ônus dessa escolha política, né? Pois é, Rodrigo, a gente via desde o início do governo marcharem assim paralelamente, né, digamos, a política econômica, né, capitaneada pelo Paulo Guedes, pelo posto Ipiranga, e o Bolsonaro, né, fazendo a sua política especial, o seu circo quando necessário, né, começando já a sua série de afrontas às instituições democráticas, enfim, aquele histórico todo que já entrou, né, para a história do país. Mais de um tempo para cá, o que acontece?
a própria política falou pelo Paulo Guedes, parece que a elite nacional assiste impávida ao que está acontecendo, sem se importar muito. Eu me pergunto por quê, né? Se até um tempo atrás a expectativa de fazer as reformas, tocar adiante as pautas neoliberais, né, que a elite econômica brasileira defende, ainda sustentavam o governo pelo viés Paulo Guedes, agora a disfuncionalidade completa do ministro no cargo parece não incomodar mais as elites, assim como as bobagens que o Bolsonaro fala não incomodam. Quer dizer, seja a desinformação do Bolsonaro sobre a Petrobras, ou o que ele vai falar amanhã, ou o que ele falou ontem, seja a completa inoperância atualmente do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, parece não importa mais as elites que talvez estejam interessadas em justamente que essa popularidade restante ela mingue a ponto da terceira via emplacar. Porque uma coisa é falar de genocida, ele é fascista, isso atinge uma parcela da população, sempre atingiu. Outra coisa foi a pandemia, mas ainda assim, mesmo com 600 mil mortos, mesmo com todo mundo tendo algum parente ou conhecido, ou vizinho, ou amigo morto na pandemia, ainda assim uma parcela grande da população se mostrou insensível a ponto de continuar apoiando o Bolsonaro. Mas agora, com a carne a R$100 o filé mignon, a gasolina no preço que está, a carne de segunda com preço de filé mignon, antigamente. Quer dizer, as pessoas comprando osso. Quem tem carro, um pouquinho mais de renda, sentindo esse problema da gasolina. Quer dizer, a tendência é essa questão econômica agora jogar muito contra o governo nesse último ano, ano e pouquinho aí de mandato. E o Paulo Guedes está à deriva nisso aí. Eu vejo assim. Pois é, pois é. E, aliás, essa semana também houve mais um capítulo aí da novela André Mendonça, ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União, que foi indicado por Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, deixado pela aposentadoria ali do Marco Aurélio Mello em meados de julho. Acontece que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, se recusa a agendar a sabatina dele, e há assim, vários indícios de que, mesmo que fosse aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o nome dele talvez não seja um caso inédito aí de reprovação pelo plenário do Senado, a julgar aí pelo total de votos já manifestados aí para que de senadores que pedindo para que o Alcolumbre coloque o tema em votação. O próprio Bolsonaro reclamou na sexta-feira passada sobre isso, sobre o papel desempenhado pelo Alcolumbre, e isso acabou gerando também uma espécie de um racha, de uma briga na base do governo Bolsonaro entre um centrão, que há muito tempo trabalha, né, para articular um nome alternativo para o STF, e a bancada da Bíblia, né, a ala evangélica do governo, a ala teocrática, né, que está aí preocupada que o centrão encontre uma forma de driblar a promessa do presidente Jair Bolsonaro de nomear um ministro para o Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Assim, a gente tem esses dois vídeos, mas eu vou pular o do Bolsonaro, porque ele está ali fundamentalmente só criticando o Alcolumbre pela demora, mas vou pedir para o Cacá passar um vídeo do pastor Silas Malafaia se manifestando sobre esse assunto, né, e mostrando ali a preocupação que os evangélicos têm nesse momento pela demora em ser apreciado o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Cacá, passa para a gente o vídeo, por favor. Eu estou há 90 dias calado, vendo a safadeza contra a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Nunca aconteceu isso na história do Brasil com um indicado do presidente da República. Isso tudo capitaneado pelo inescrupuloso senador Davi Alcolumbre. Agora, preste atenção ao que eu vou falar. Não fomos nós, líderes evangélicos, que pedimos ao presidente alguém para o STF. Antes das eleições, o presidente empenhou a palavra, decisão dele. Eu vou colocar no STF alguém terrivelmente evangélico. Se um presidente decidir colocar alguém terrivelmente católico, ele vai consultar quem?
Os bispos da Igreja Católica. Se o presidente decidir colocar um terrivelmente evangélico, ele vai consultar quem? Os líderes evangélicos. Então, não adianta esse joguinho sujo de tentar arrumar um pseudo-evangélico para botar na goela do presidente, porque vai passar por nós. Que ninguém vai enganar a comunidade evangélica e que não adianta jogo debaixo dos panos para botar alguém de interesses, porque não vai dar certo. Porque se tentarem barrar André Mendonça, vai ter um outro que seja terrivelmente evangélico. E não vão ser vocês que vão dizer se A ou B é terrivelmente evangélico. Essa que é a verdade. Pois é, aparentemente o Silas Malafaia ele está formando uma espécie de um conselho religioso, né, para definir quem é terrivelmente evangélico o suficiente para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Barrocal, a parte essa manifestação explícita de que o Brasil não é uma república laica coisa alguma, né, de que aqui nunca foi respeitado esse princípio, qual seria o nome dos sonhos do Centrão para ocupar essa vaga no Supremo Tribunal Federal e por que o André Mendonça é tão rejeitado? São duas respostas que têm ligação uma com a outra. O nome dos sonhos do Centrão será um nome que não seja um lavajatista como é André Mendonça. Essa talvez seja a principal explicação para o Senado, nesse caso representa a classe política e o Centrão é a própria encarnação da classe política. O lavajatismo é a principal razão para André Mendonça estar em banho-maria há mais de 3 meses à espera de sua sabatina por uma das comissões do Senado. Os senadores, eu vou recordar aqui porque vamos vender um pouquinho o peixe. Carta Capital foi a primeira a noticiar que Jair Bolsonaro havia recebido um recado claro de Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se indicar André Mendonça, eu não vou marcar a sabatina dele. Esse recado, significava claramente, nós não queremos André Mendonça. E, como eu disse há pouco, a resistência ao nome do evangélico ex-advogado-geral da União é em razão da simpatia que André Mendonça tem pelo espírito lavajatista. Então, o Centrão quer um nome que vá ao Supremo e não dê cordas para teses, para o espírito lavajatista, que não criminalize a política. Foi isso que nós vimos, por exemplo, dito claramente durante a sabatina do Procurador-Geral da República, que foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos, a partir de uma indicação de Jair Bolsonaro. Durante essa sabatina, e chama atenção porque Aras era um plano B de Jair Bolsonaro para esta vaga no Supremo, caso André Mendonça, de fato, não emplacasse no Senado. Então, na sabatina de Augusto Aras, a classe política, por diversas vozes e vezes, disse ali, não queremos mais criminalização da política. E André Mendonça, o problema do André Mendonça não é ser evangélico, é ser lavajatista. É isso que é preciso ficar claro. E aí, mais 2 comentários adicionais. O primeiro é sobre uma aparente operação que ocorreu nos últimos dias a juntar Jair Bolsonaro e os evangélicos para tentar salvar, então, a indicação de André Mendonça para o Supremo. Nós vimos num dia o presidente Bolsonaro criticar Davi Alcolumbre e no dia seguinte a Silas Malafaia solta um vídeo esculachando o senador. Aliás, um detalhe, no mesmo dia em que o pastor Silas Malafaia divulgou esse vídeo, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou uma liminar que pedia que o Supremo obrigasse Davi Alcolumbre a agendar a sabatina de André Mendonça. Essa liminar havia sido requerida por 2 senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Mas então, esse é um aspecto dos últimos dias. Nós vimos uma operação casada entre Bolsonaro e os evangélicos, e Bolsonaro não pode abrir mão dos evangélicos, porque são fundamentais na futura campanha reeleitoral dele. A outra questão, e com isso eu encerro aqui, o outro aspecto, é uma explicação de por que hoje dá para dizer que André Mendonça não passará de jeito nenhum no Senado
em sua indicação para o Supremo. Nós já vimos tantos senadores, claramente ou nos bastidores, reclamando e criticando a indicação de André Mendonça, que se André Mendonça chegar ao Supremo, é possível que ele resolva se vingar desses mesmos senadores que o criticaram. Se vingar na forma de decisões. Então a corda esticou a tal ponto que André Mendonça não tem mais escapatória. É questão de tempo para a indicação dele ser ou rejeitada no Senado ou mesmo retirada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A propósito, o senador Espiridião Amin, ele articulou um documento aí cobrando o Alcolumbre a celeridade para agendar a sabatina do André Mendonça, e ele conseguiu apenas 24 assinaturas, sendo que o mínimo necessário para aprovar essa indicação, para que André Mendonça se torne efetivamente o ministro do Supremo, seria de 41 assinaturas. Agora, Maurício, eu vou perguntar para você também, porque há pouco tempo você fez uma reportagem que já alertava aí para os percalços, né, para a penitência do André Mendonça no Senado, e mostrava que, além de tudo, ele andava isolado, né, ele perambulava pelos gabinetes de Brasília, praticamente sozinho, pedindo apoio. O que acho que mudou aí nos últimos dias, como o Barrocal mencionou, foi essa manifestação de apoio do Bolsonaro. Mas eu pergunto para você, essa manifestação de apoio do Bolsonaro, quão legítima ela é? Ou talvez seja uma manifestação mais pro forma, ali só para agradar o segmento evangélico do governo? Talvez, quem sabe, o discurso que preceda o beijo de Judas. O que você acha, Maurício? Eu acho que é bem por aí, Rodrigo. Eu acho que o André Barrocal foi perfeito na análise dele. Esse jogo já estava jogado desde o início, né? O Bolsonaro foi avisado de que a indicação do André Mendonça era preocupante, e como o André falou, é preocupante muito mais pelo seu perfil lavajatista, né? E do que por essa questão de ser evangélico, sem dúvida nenhuma. E quando o Silas Malafaia entra em campo, geralmente ele atrapalha mais do que ajuda, né? E ao que ponto nós chegamos agora? Que esse jogo já estava jogado, mas estava sendo jogado nas sombras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo não tem nada a ver com isso. O Ciro Nogueira já no Ministério dizendo que não tem nada a ver com isso. O Alcolumbre sentado em cima da sabatina, mas na verdade essas três figuras importantíssimas, Ciro Nogueira, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre, contra o tempo todo que essa sabatina fosse marcada, isso não vai melhorar com o Malafaia chamando o Alcolumbre de inescrupuloso em redes sociais. Eu acho que estica a corda. E quando o Malafaia tenta se otorgar o direito de ele saber quem é o terrivelmente evangélico, ele nada mais está fazendo do que tentar fazer para o seu setor, o setor que ele comanda, que é apenas um setor, embora majoritário, mas é apenas um setor dentro da grande gama de evangélicos do Brasil, ele continue a mandar no governo. Ele já se lançou nas internas como candidatável a vice, né, para substituir o Mourão na próxima chapa. Quer dizer, a república teocrática evangélica pode estar a caminho no eventual segundo mandato de Bolsonaro. Mas quando você fala em relação ao Bolsonaro ter defendido o André Mendonça, eu acho que é da boca para fora, porque mesmo entre os bolsonaristas, e quando eu falo bolsonarista, aí está incluído os filhos dele, né, o Flávio Bolsonaro, senador, ele é um que sempre alertou o pai sobre a possibilidade de, uma vez no STF, o André Mendonça ser muito mais um cara que adotasse aquele perfil humorista e lavajatista que ele tinha, do que terrivelmente evangélico, o que quer que seja. Isso enfraqueceu a própria convicção do Bolsonaro em relação ao André Mendonça. E quando ele vai no cercadinho e fala, não, estou defendendo o Alcolumbre que não está querendo, ele está empurrando para a barriga uma situação que eu acho que nos próximos dias se resolve de vez, porque o fruto está apodrecendo já no galho. Pois é, rapaz. Aliás, assim, é curioso, a direita ela costuma criticar muito o regime iraniano, o Talibã, tá? Mas a gente tem aqui um ayatolá que, assim, não só ele interfere na decisão de quem deve ou não ser ministro, como ele encontra gradações, né? Tipo, olha, não basta ser evangélico, tem que ser terrivelmente evangélico. E quem vai definir quem é terrivelmente evangélico ou não é o pastor Silas Malafaia, olha só, é o nosso ayatolá.
Bom, eu vou chamar nesse momento aqui a Fabíola Mendonça, nossa repórter em Recife, porque ela se aprofundou num tema da semana passada, que foi a questão do veto do Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para meninas pobres, né, em idade escolar, ou para quem está, para as mulheres que estão encarceradas ou em situação de rua, enfim, para um conjunto de mulheres que não têm condições econômicas de comprar esses absorventes, e com assim, um dado chocante das Nações Unidas, de que 1 em cada 4 meninas de 12 a 19 anos no Brasil acaba faltando às aulas no período menstrual por falta de absorvente. Então eu vou pedir aqui para a Fabíola comentar um pouquinho a reportagem que ela escreveu para essa edição impressa de Carta Capital, e na sequência a gente volta a falar sobre o assunto. Olá, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para conferirem a reportagem que fiz esta semana para a revista Carta Capital. Eu trago uma matéria sobre a pobreza menstrual, né, que é um problema de saúde pública, né, então precisa ser visto como um direito humano. E no Brasil, a ONU diz que 1 a cada 4 meninas deixam de frequentar a escola no período menstrual, um número bem maior do que o índice mundial, que é 1 a cada 10 meninas. Então, o presidente Bolsonaro vetou o projeto que discutia essa questão, é um projeto da deputada do PT de Pernambuco, Marília Reis. O projeto prevê a distribuição gratuita de absorvente para alunas de escola pública, mulheres em situação de rua e mulheres que vivem no sistema penitenciário. Ele vetou esse projeto, teve uma grande repercussão. Eu trago esses detalhes na matéria, convido vocês para irem conferir, né, que tem muito mais informações do que essas que eu estou passando agora, e é um problema bem interessante que precisa, de fato, ser discutido. Pois é, o site de Carta Capital também acompanhou esse tema e, recentemente, publicou uma entrevista com a ginecologista Alana Faria, que fala não apenas sobre a questão da pobreza menstrual, mas como a pobreza acaba violando o direito das mulheres em vários aspectos da saúde. Thaís, fala um pouquinho para a gente sobre outras ameaças aí que a pobreza representa para a saúde feminina. Olha, Rodrigo, essa entrevista com a Alana Faria é uma entrevista bem bacana. Ela fala desse assunto de uma perspectiva feminista, de um olhar mais aberto para a saúde pública, para o acesso à saúde, e traz umas pensatas bem interessantes, para além da questão que envolve simplesmente igualdade de direitos, garantia do mínimo de dignidade para mulheres, pessoas de baixa renda que precisam, enfim, que encaram a situação da pobreza menstrual. Esse é um assunto que tem tudo a ver com o país que a gente quer para o futuro, com a economia. Afinal, os corpos que são privados de aproveitar todo o potencial da escola, são privados de ir para o mercado de trabalho, estão deixando de produzir, enfim, estão alijados de uma vida plena e alijados de contribuir para a economia do país. Ela levanta alguns pontos em relação, especialmente, falando especificamente desse projeto de distribuição dos absorventes, ela levanta alguns pontos, porque a pobreza, ela não só tolhe o acesso a uma coisa, um material de higiene tão básico como são os absorventes, mas a saúde sexual e reprodutiva de uma maneira muito ampla. Por exemplo, fazer exames de útero, fazer exames que envolvam fertilidade é uma coisa que hoje no Brasil está muito restrita às classes médias altas. Então, você tem uma porção do país que muitas vezes não tem acesso adequado à saúde por um excesso de exames, e outra parcela do país que nem chega a descobrir essas doenças. O câncer de colo de útero, por exemplo, é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil, justamente porque dificilmente uma mulher de baixa renda vai chegar a descobrir essa doença a tempo de ter um tratamento devido. E esse assunto, segundo ela, dos absorventes, é sim importante, mas ela faz uma crítica muito, muito sensível e muito cuidadosa em relação a esse assunto, é que esse é um tema que envolve a sexualidade feminina, que envolve a saúde reprodutiva, que é palatável para as classes. Só um cara como o Bolsonaro, diz ela, não teria coragem de vetar um projeto desses, que é
enfim, cuja necessidade é tão óbvia, mas que a gente tem ainda muita dificuldade de entender problemas que envolvem as mulheres, como problemas de saúde pública, como problemas que interessam a todos, não simplesmente como um assunto de nicho. Então, é um papo bem interessante, eu recomendo aí que quem acesse o site Carta Capital dedique uns minutinhos para ler essa entrevista, que está bem bacana. Aliás, a violência obstetrícia sofrida por muitas mulheres na rede pública é uma coisa escandalosa. Eu já vi várias reportagens com relatos de mulheres que sofreram isso, assim, que é de revirar o estômago, né? Sim. Não, Da forma como elas são tratadas no momento do parto, né? Com médicos insultando. Se você pensa que as mulheres negras no Brasil, Rodrigo, foi uma reportagem da agência pública, eu acho que trouxe esse dado, as mulheres negras recebem menos anestesia por conta enfim, de um imaginário que acha que as pessoas negras sentem menos dor, enfim, é um horror tremendo, a gente precisa falar disso de maneira mais aberta mesmo. Pois é, e sem sair da área de saúde, eu vou chamar aqui o Maurício novamente, que ele assina uma reportagem na edição impressa de Carta Capital sobre 2 tímidos avanços, né, um no judiciário, um no parlamento, relacionado ao uso medicinal da maconha, mais especificamente a produção daqueles óleos que são utilizados no tratamento de várias doenças. Maurício, quais foram esses 2 tímidos avanços? E, num segundo momento, fale para a gente também um pouquinho sobre o lobby de um certo setor aí da indústria farmacêutica que quer impedir o plantio, o cultivo doméstico de maconha para a produção desses medicamentos que são cientificamente reconhecidos, comprovados em vários países do mundo, mas aparentemente no Brasil o negacionismo ele não se resume exclusivamente à Covid-19, nós temos também os negacionistas dos efeitos medicinais da maconha, né? Pois é, Rodrigo, eu acho que a história da humanidade ela pode ser contada também como uma luta entre o avanço e o atraso, né, ao longo dos séculos, né? E aqui no Brasil, nesse momento atual, nós estamos vivendo realmente um momento de que essa luta, né, entre a luz e as trevas, digamos assim, ela está muito clara, né, é muito evidente. E nesse caso específico, enquanto vários países do mundo, né, cara, e eu não estou falando só de Japão, Europa, Estados Unidos, eu estou falando de vizinhos como Argentina e Uruguai. Vários países do mundo já encaram a questão da maconha, do uso medicinal da maconha, da cannabis, né, como algo dado cientificamente, com seu benefício comprovado. Aqui no Brasil, isso ainda passa por uma discussão que remete a 30, 40 anos atrás, uma discussão de ordem moral e, como vou falar daqui a pouco, também com interesses econômicos por trás. Dentro dessa realidade, né, como você falou, tivemos 2 pequenos avanços, a matéria aborda isso. Mais recentemente, a 6ª turma do STJ determinou que a pessoa que for pega, é basicamente isso, é um pouco complexo, mas basicamente é o seguinte: a pessoa que for pega com apetrechos, equipamentos para o plantio de maconha, ela não pode mais ser enquadrada no artigo 34 da Lei de Drogas, que é o artigo que trata de tráfico. Para as pessoas entenderem, nós temos 2 artigos básicos, né? Desde 2006 tem o artigo 28, que é o que determina que o usuário não possa mais ser preso, que deva cumprir penas alternativas e de cunho social. Isso separou, né, acabou com o problema que existia histórico de qualquer um poder ser considerado traficante a bel prazer do policial que fazia o flagrante, né, que permitia mais corrupção, mais violência, uma série de coisas, né. A gente tinha aquela coisa, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, era clássico, né, se você, uma pessoa, dependendo da cor da pele da classe social, ela seria extorquida pelo policial, se ela fosse pega com cigarro de maconha, ou seria presa, espancada e tratada como traficante, mesmo que tivesse com só cigarro de maconha. Isso tudo dependia da cor da pele e da classe social. Quer dizer, quando o artigo 28 surgiu, ele veio para amenizar isso, né? Mas ainda assim, apesar dessa mudança, as pessoas que conseguiam eliminar na justiça para poder plantar a maconha em casa, para poder, a partir da planta, obter o óleo do canabidiol, e muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, essas concessões dadas pela justiça eram de famílias que tinham crianças ou idosos, ou uma pessoa doente que dependia do medicamento e recebia autorização para plantar. Mesmo com essa autorização, a pessoa podia ser enquadrada se desse uma batida na casa dela, não por causa da planta plantada, mas porque ela tinha insumos para plantar. Quer dizer, era uma coisa anacrônica que fazia com que a preparação
do suposto crime tivesse uma pena maior do que o crime em si, né, uma aberração jurídica que agora foi corrigida. Só que isso é um pequeno passo dentro da legalização do uso medicinal da cannabis no Brasil. Na Câmara, por sua vez, né, saiu finalmente da Comissão Especial da Cannabis o PL 399, que trata justamente da legalização do plantio para fins de uso pessoal medicinal. Agora, detalhe, foi 17 a votação na comissão, foi aprovada por votos de Minerva, agora ela caminha para o plenário, onde corre o risco grande de ser derrotada. Eu conversei com o Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, do PT, que é o presidente da Comissão Especial da Cannabis. Ele está otimista com a aprovação no plenário, porque ele acredita que a sociedade demanda essa aprovação, mas as forças do atraso estão lá. E não é só a bancada da Bíblia, o discurso de costume, o discurso moral, maconheiro e traficante e tudo mais, não só a bancada da bala, que tem interesse que as coisas se mantenham como está, né? Porque a polícia, de certa forma, essa é a verdade, lucra também com as coisas como estão, com a droga não legalizada no Brasil, mas por trás disso tudo tem um interesse econômico. Por quê? Hoje, a única empresa autorizada a importar e vender produtos à base do canabidiol no Brasil é uma empresa paranaense chamada Prate Dona Duzi. Essa empresa obteve da Anvisa essa autorização e ela vende o canabidiol importado, feito a partir de base sintética, e esse canabidiol é vendido. Eu fiz uma pesquisa de preço aqui na internet, né, para a matéria, e ela varia dependendo da dosagem, né, da quantidade de miligramas. Ela varia do remédio de 20 miligramas a R$200, um pouco mais, para o de 200 miligramas a R$2.000. Quer dizer, um frasco com 30 ml só de remédio. 30 mililitros, quer dizer, é uma conta que é muito pesada para a família, para a maioria das famílias brasileiras, e essa solução viria como? Para as pessoas poderem plantar. Aí a matéria fala também, eu vou deixar as pessoas lerem, né, para não perder o interesse pela matéria, mas conta também a experiência de algumas associações, né, que estão lutando, de pais, de pacientes, e até movimentos mesmo para a legalização da maconha, que lutam para que o plantio seja legalizado e que o país possa ter outra abordagem em relação a esse assunto e sair desse atraso que nós estamos vivendo hoje. Pois é, um dado que me chamou a atenção é que, dependendo da concentração de canabidiol, um frasco desse medicamento pode custar mais de R$2.000, não é isso? Então, uma fonte me falou que eles fizeram essa mesma dosagem de 200 miligramas, porque uma coisa é a quantidade do remédio, que é 30 ml geralmente no frasco, outra coisa é a quantidade do princípio ativo, que se mede em miligramas. Esse remédio mais caro de 200 miligramas, ele foi feito por uma das cooperativas, pela Abra Cannabis, em determinado momento, e segundo a fonte me informou, né, o Pedro Zarur, que é fundador da Abra Cannabis, esse remédio é distribuído gratuitamente, veja bem, mas o custo de produção dele, se ele fosse ser vendido numa farmácia, ele acha que seria vendido no máximo a R$300. A parte Dona Duzi cobra R$2.000. Quer dizer, uma questão de monopólio. Vale dizer que o principal defensor, digamos assim, que quer barrar. Porque, veja bem, quando essa votação terminou 17, é porque existem forças que não querem legalizar o plantio. Quem não quer legalizar o plantio é quem fala que quem vai plantar é traficante e que a parte Dona Duzi, como ela produz um remédio sintético, não precisará plantar e não correremos esse risco. O principal defensor da parte Dona Duzi dentro dessa proposta é o ex-ministro e deputado Osmar Terra. Curiosamente, um negacionista de primeiríssima hora, né, na questão da Covid, contra a legalização da maconha, para uso recreativo, medicinal, que seja, mas, curiosamente, defensor de que a parte da Dona Duzi continue mandando nesse mercado, digamos assim, e nós tivemos a informação de que, além dessa patente já obtida pela empresa, outros 18 pedidos de patente já foram encaminhados em cima de derivados moleculares da cannabis sativa, da maconha. E essa Prate Dona Duzi, laboratório, Rodrigo, Maurício, me permitem uma parte aqui. Opa, claro. É uma empresa que fornece um determinado apetrecho para embalagens. Adivinha de que medicamento tão propalado pelo governo Bolsonaro? Ah, deixa eu adivinhar. Não é o vermífugo, é o antimalária. Não é esse. Isso, não? A cloroquina, minha gente. A cloroquina. Claro, cloroquina. Pois é, rapaz. E é curioso porque, assim, a Prate Dona Duzi, como o dever jornalístico impõe, ela foi procurada pela revista Carta Capital e agradeceu muito a oportunidade de se manifestar, mas disse que não estava disposta a comentar esse tema no momento.
enfim. Mas vamos dar sequência aqui no nosso programa, até pelo adiantado da hora. Eu vou chamar a editora de cultura, Ana Paula Souza, para falar um pouquinho aí sobre a pauta de plural, a começar aí por essa curiosa relação entre o YouTube e as gravadoras, né, que estão, enfim, tem um trabalho, uma espécie de simbiose muito curiosa. Cacá, solta o vídeo, por favor, da Ana Paula Souza falando da pauta de cultura dessa semana. Olá, pessoal. A matéria principal do Plural essa semana mostra que os chefões das gravadoras hoje ficam de olho principalmente mesmo no YouTube e revela também como a plataforma faz para aumentar esse movimento, as recompensas que eles dão para os artistas. E aí tem uma história que eu achei muito engraçada de uma menina chamada Maria Nala, que é uma grande aposta, tem milhões de seguidores e foi contratada pela Sony, e ela tem só 15 anos, então acho que quando começou a pandemia ela devia ter 13. E essa menina, ela não só nunca se apresentou ao vivo, como ela nunca viu um show ao vivo. Então aí também tem os desafios depois, que é esses talentos se colocarem à prova na frente do público. E uma outra matéria do Plural é sobre o mercado cinematográfico, mas focado sobretudo nos filmes de arte, nos filmes independentes. E o ponto de partida para essa matéria é a abertura de um cinema de rua aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, no meio dessa situação tão difícil do mercado de salas, tem uma sala abrindo. É isso. Pois é, pessoal, e no nosso caixa de comentários aqui, considerações muito acaloradas sobre Ciro Gomes e Lula. Eu não vou entrar nessa arenga no momento, vou pular aqui para alguns outros comentários. A Ângela Azevedo fala: boa noite, pessoal, como está a mineirinha Ana Flávia? O Aderaldo Moraes também pergunta: cadê a Ana Flávia Gussen? A Ana Flávia, ela sofreu um pequeno acidente, sofreu uma fratura no cotovelo. Não é exatamente pequeno. Né? Não é exatamente pequeno, né? O acidente a consequência foi um pouco mais grave, né? E está afastada do trabalho nesse momento, mas se tudo der certo, na próxima semana ela já estará de volta e todos nós estamos torcendo aqui por uma pronta recuperação dela, uma recuperação melhor possível, diante desse contexto. O Bernardo Lages diz: não deixem o Kaká perder a conexão. Vocês já repararam que assim, o Kaká, ele nunca perde a conexão, mas se não existir o Kaká, nós não estamos conectados, né? E a razão disso é simples. O Kaká, ele tomou a vacina contra a Covid e se converteu numa enorme antena 5G que funciona 24 horas por dia perfeitamente, né? Itaipã entra aqui naquela onda esquerdopatas e coisa do gênero. Pelo que eu vi também, me corrijam se eu estiver errado, tem uma turmazinha assim que parece estar um tanto carente de lives por conta aí das punições de redes sociais a um certo canal propagador de fake news, né, e cujo grande líder costuma regimentar espiões nos mais recônditos setores da administração pública, do judiciário e por aí vai. Eu acho que essa turminha carente não tem muito para onde ir e tal, isso aqui, vem aqui prestar a sua homenagem e contribuir para que o alcance das publicações de Carta Capital seja cada vez maior, atinja um número cada vez maior de pessoas e assim contribui também para a monetização do canal de Carta Capital. Por isso que eu adoro os haters que tem aqui e sempre agradeço eles, inclusive no meu programa, no Manda no Zap, tem um bloco dedicado exclusivamente a eles, porque eles ajudam a difundir aí Carta Capital ao mundo. Muito obrigado, venham sempre. Mas vamos passar aqui pelas considerações finais. Barrocal, quem é a pessoa que você vai ouvir no Poder em Pauta amanhã e qual é a sua dica para quem está nos acompanhando?
Bom, Rodrigo, amanhã às 4 da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto Michele Prado. Quem é Michele Prado? Ela é autora de um livro recentemente lançado com o título Tempestade Ideológica. Ela é uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia. Ela conviveu com as bolhas da direita radical, da extrema-direita no Brasil. Hoje é uma crítica desse universo, essa realidade paralela do bolsonarismo, e então publicou um livro para contar mais sobre o que faz a cabeça dessa turma, como combater, e principalmente, né, como combater esse pensamento mágico, essas teorias, esse conspiracionismo que permanentemente faz a cabeça do, vamos resumir, do bolsonarismo. E para terminar minha participação hoje, eu gostaria de chamar a atenção para o Prêmio Nobel de Economia. Essa semana, a Academia Sueca anunciou os vencedores do Prêmio Nobel de Economia deste ano. Foram 3 os premiados. Um deles é um canadense, David Card, 65 anos ele tem. É um estudioso da economia do trabalho. E entre as suas constatações ao longo da carreira, com seus estudos, suas pesquisas, está a de que aumentar o salário mínimo não provoca desemprego. Pelo contrário, deve ter sido um abalo terrível nas convicções, nas paixões neoliberais do ministro Paulo Guedes. No ano passado, quando propôs pela segunda vez um orçamento sem reajuste real, Paulo Guedes disse na época que aumentar o salário mínimo naquela circunstância, estávamos no meio da pandemia, causaria desemprego. Para o ano que vem, a proposta do governo Bolsonaro de orçamento também não tem, mais uma vez, aumento real do salário mínimo. Tá aí, então, talvez fosse o caso do nosso posto Ipiranga dar uma lida no canadense David Card para ver se mudam, se arejam um pouco as suas ideias. E você, Thaís, qual é a sua dica da semana? Olha, Rodrigo, eu gostaria só de comentar um caso que aconteceu, aproveitando aí esse gancho do dia 12 de outubro, exatamente no dia 12, ocorreu na terra indígena Yanomami, em Roraima, um episódio trágico que, mais uma vez, demonstra como o avanço da mineração, da grilagem, do garimpo sobre as terras indígenas produz muita morte e destruição. 2 crianças que estavam brincando no rio Parima, que fica no norte de Roraima, foram dragadas por uma balsa de mineração e jogadas para dentro da correnteza. Uma delas foi encontrada morta, de 5 anos, a outra de 7, eram 2 garotos, ainda está desaparecida, e esse não é o primeiro caso que envolve a ação predatória do garimpo nas terras indígenas de Yanomami. Em maio, dezenas de garimpeiros invadiram algumas dessas terras. Em junho, um indígena morreu atropelado por um avião de garimpeiros. Naquele mesmo mês, os garimpeiros viriam afundar uma canoa com uma criança Yanomami. A terra indígena Yanomami é líder em desnutrição. Enfim, tem milhares de garimpeiros acampados lá, e muitas vezes aqui no Sudeste, distante da Amazônia, a gente não ouve falar disso da maneira que deveria. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro celebrando o fato de não ter demarcado nenhuma terra indígena no governo dele. Ele parece se orgulhar desse feito, né? Maurício, qual é a sua dica da semana? Rodrigo, antes de falar minha dica, uma observação em relação a isso que a Thaís falou. Nós estamos há 2 semanas aí da realização da COP26, né, da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. E sempre que acontece uma COP, os indígenas brasileiros são muito ouvidos no exterior, seja para a imprensa internacional, seja por governos, né, sobretudo na Europa. Isso vai acontecer nesses próximos dias, já está acontecendo, e a imagem do governo Bolsonaro em relação a tudo o que vem ocorrendo no país vai ser mais uma vez exposta de uma maneira muito crua, né, nessas 2 próximas semanas. Posto isso, a minha dica fala de outro setor que tem total desprezo do governo, né, que é o setor de ciência e tecnologia. Aí eu chamo a todos que nos acompanham a prestar atenção no que vai fazer o nosso grande ministro da Ciência e Tecnologia, né, o astronauta Marcos Pontes, em relação a mais esse novo corte no orçamento da pasta que atingiu 90% da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT. Quer dizer, isso praticamente coloca a zero a pasta, numa pasta que vinha
né? O Brasil vinha, desde os governos tucanos, vinha num avanço muito grande científico e tecnológico, isso foi interrompido de uma maneira brutal pelo governo Bolsonaro, e agora o nosso astronauta, o ministro, ou chame como achar melhor, ele ficou essa semana trazer de volta o dinheiro para a pasta, conversar com o presidente, se preciso fosse, iria no Congresso, e vamos ver se a ciência e tecnologia vai ter algum tipo de aceno do nosso ministro, que parece estar em órbita, né, na verdade. Pois é, eu acho que ele realmente não voltou de órbita, né, porque ele se disse surpreso com o corte de receitas da ciência e tecnologia. A CAPES, por sinal, nos últimos 3 anos, ou melhor, nos últimos 4 anos, o orçamento dela despencou 39%, né, e o número de bolsas aí de mestrado, doutorado, para pesquisa em geral, não para de cair ano a ano. Esse é o resultado de um governo que prometia investir na ciência e tecnologia, né? Mas eu vou... Mas, Rodrigo, assim, me só fazer um comentário, mas um governo negacionista não podia investir na ciência nem na tecnologia, né? Pois é. Aliás, assim, é curioso, né, o nosso ministro astronauta fazer parte desse governo negacionista, não? Porque, por exemplo, ele sabia desde o início que a Terra não era plana, né? Ele não pode dizer que foi pego de surpresa, com essa revelação e tal, né? E ele tardou meses a via público esclarecer que ele próprio foi para a órbita, viu lá de cima e chegou à constatação de que, de fato, a Terra é redonda, né? Mas por que ele demorou tantos meses para falar isso? Não, é curioso, assim, é bem curioso, né, mesmo, né? E o fato que eu gostaria de chamar a atenção aqui é uma pesquisa, um estudo do Instituto Sou da Paz, revelando que apenas 44% dos homicídios cometidos no Brasil em 2018 foram esclarecidos, né? Esse é o percentual de resolução de crimes da polícia brasileira. Lembrando que isso é uma média nacional, né? Mas quando a gente vai para estados, Mato Grosso do Sul, a taxa de resolução é de 11%. Quer dizer, 11% dos homicídios cometidos no Mato Grosso do Sul em 2018 foram esclarecidos, tiveram a autoria identificada e apresentação de denúncia contra os autores desses crimes. Lembrando que o Mato Grosso do Sul fica ali na fronteira com o Paraguai, uma região violentíssima, né? Sobretudo ali na fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, e temos essa taxa de resolução de crimes por lá. O Rio de Janeiro também não fica muito atrás. O Rio de Janeiro tem uma taxa de resolução de assassinatos da ordem de 14%. Né? E eu chamo a atenção disso porque as pessoas costumam louvar as polícias brasileiras pelo fato delas serem violentas, né? As pessoas realmente acreditam que uma polícia que mata muitos suspeitos é uma polícia eficiente, porque, afinal de contas, bandido bom é bandido morto. E sinal de eficiência para essas pessoas é se a polícia mata o quanto mais possível, né? A polícia brasileira, no ano passado, ela foi responsável pela morte de 6.416 suspeitos, e eu vou colocar aqui suspeitos entre aspas, tá? Isso é equivalente a 12,8% de todas as mortes violentas no país. Quando eu falo mortes violentas, é porque aqui eu estou me referindo a tudo, tá? Homicídio, latrocínio, né? Lesão corporal seguida de morte, quer dizer, todos os crimes contra a vida. A polícia brasileira foi responsável por quase 13% de todos os homicídios cometidos no Brasil. E algumas pessoas acham que isso é um sinal de eficiência da polícia. Mas olha só, o Rio de Janeiro, Polícia Fluminense, só conseguiu esclarecer 14% dos assassinatos cometidos no estado em 2018. Essa é a polícia eficiente que nós temos. E eu fiz questão aqui de frisar suspeitos entre aspas,
porque a gente está cansado de saber que muitos desses suspeitos não eram suspeitos coisíssima nenhuma, são só vítimas dessa guerra insana que é incentivada, né, por alguns governos, em que a polícia se acha no direito de entrar em comunidades pobres, entrar em comunidades onde moram, em sua maioria, pessoas de pele negra, atirando a esmo contra seus supostos bandidos e, no meio do caminho, atingindo uma série de trabalhadores e pessoas que não têm qualquer relação com o crime. Né? E lembrando também que nessa semana 8 militares foram indiciados pela morte daquele músico no Rio de Janeiro, que teve o carro fuzilado por um comboio do Exército, porque confundiu o carro de uma família carioca com um carro de supostos criminosos, como se isso fosse argumento suficiente para você abrir fogo contra um carro. Ah, não, se tivesse bandido, tudo bem. O Exército pegar, montar um cerco e fuzilar um carro à luz do dia. Né? Mas não, além de tudo, eles são incompetentes e fuzilaram um carro de uma família e mataram um pai de família. É por isso que eu sempre uso o termo suspeitos entre aspas, porque eu não confio que esses 6.416 mortos pela polícia brasileira são, de fato, pessoas envolvidas com crimes, como a polícia costuma atribuir, as pessoas abraçam isso acriticamente. Esse é a nossa polícia, uma polícia violenta, responsável por 13% do total de homicídios cometidos no Brasil, e que em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, esclarece 11% dos homicídios, e em outros, como Rio de Janeiro, que por sinal é um dos recordistas em mortes cometidas pela polícia, consegue esclarecer apenas 14% dos homicídios. É com essa mensagem leve que eu desejo a todos um ótimo fim de semana. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.